Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte da imprensa brasileira aí, percutindo tudo sobre esse jogo, né, entre Flamengo e Botafogo, que o Flamengo venceu por 1 a 0, teve muita confusão, jogadores expulsos e tudo mais nesse vídeo aqui, né? A imprensa vai repercutir tudo sobre esse jogão, onde o Flamengo se tornou líder do Campeonato Carioca, né? Vencendo aí o Botafogo mais uma vez. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Né? De novo, velho Vamp, o Flamengo vence o Botafogo. O Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0, teve polêmica de arbitragem, teve pancadaria no final, né? Eu tava vendo as cenas aqui, não sei se a gente vai poder mostrar. O Alexander Barbosa tava meio descontrolado no final do jogo. Aí foi arrumar tumulto com o Bruno Henrique, aí tentou socar o Bruno Henrique e levou logo um soco na boca ou no nariz ali do zagueiro Cleiton. Mas é bom deixar claro, ele tenta dar o soco, o Cleiton tá separando, aí quando ele vem pra cima do Cleiton, o Cleiton dá um soco ali que pega de raspão e pelo jeito ali sai sangue, né? Ele ficou sangrando, aí ó. Ele arrumou esse tumulto todo. O Bruno Henrique caiu no chão, o Alexander Barbosa foi pra cima do Bruno Henrique, bem descontrolado. E aí essa pancadaria ficou um bom tempo. Aí vai parecer que ficou só no empurra-empurra. Daqui a pouco o Alexander Barbosa ele vai de novo e aí tentar dar um soco no Bruno Henrique. Ele vai tentar dar um soco no Bruno Henrique. E aí o Cleiton, ó, ali o Bruno Henrique, ó, ele vai agora, ó. E aí o Cleiton que tava separando, quando ele parte pra cima, eu acho que sobra ali um soco, ó, agora, ó, agora, ó. Ó, ele vai tentar dar o soco, ó, agora, ó. Tentou socar e agora ele leva um, ó. E parece que pegou de raspão esse soco ali do Cleiton. E aí o Alexander Barbosa fica ainda mais descontrolado, porque ele tava sangrando, né, depois disso. E gera uma pancadaria que vai pro vestiário. Não terminou no campo, tá? Teve esse tumulto ali no campo, os seguranças de Flamengo, Botafogo tentando separar. Não terminou no campo. E aí vai pro vestiário depois, né? Aí tá o Cleiton, que foi o que tava tentando separar ali o Alexander Barbosa no momento que ele tenta socar o Bruno Henrique. E aí é aquilo, né, o Piperno? E também Mauro Betti, Vamp. Aí é claro que a torcida do Flamengo, é óbvio, já tá na rede social falando de chororô, né? Porque o Botafogo teve aquele histórico de chororô com o Flamengo, quando perdia campeonato estadual, e aí os jogadores foram pra coletiva de imprensa reclamar e ficou conhecido como chororô. E aí o Botafogo sai derrotado mais uma vez, tem tumulto generalizado mais uma vez, e é claro que aí o torcedor do Flamengo não perde a chance de falar do chororô do Botafogo, que mais uma vez sai derrotado pelo Flamengo no ano, Piper. O torcedor tá na dele. Agora, eu também acho que o Botafogo, a direção do Botafogo tá demorando, né, para resolver a questão do técnico e tal. Mas também tem uma coisa, sejamos justos com o Botafogo. Claro que o Flamengo hoje é um time mais pronto, porque o Botafogo mexeu muito na virada do ano. Botafogo, melhor time do Brasil disparadamente em 2024, trocou parte do seu elenco, perdeu jogadores importantes, então todo mundo já falou disso. Mas é o seguinte, o Botafogo também não está nem aí para o campeonato estadual. Essa aqui é a realidade, e isso pelo 3º ano consecutivo. Não é porque o Botafogo está mal agora que isso serve como uma desculpa, uma muleta. Não, nos últimos anos, o Botafogo foi, digamos, bicampeão da Taça Rio, grande porcaria, ou seja, bicampeão do 5º lugar do Campeonato Carioca. Só que terminado isso, ele jogou muito bem o Campeonato Brasileiro. Então, é claro que a torcida do Botafogo se apega nisso para imaginar que no Campeonato Brasileiro tudo possa ser diferente. Só que tem uma coisa que eu chamo a atenção é que, além da questão do técnico, é um Botafogo que também vive agora sob fogo cruzado por conta da questão do Lyon. Então, quando o Textor pega o dinheiro da premiação da Libertadores para tentar pagar a dívida do Lyon, é óbvio que também ele deixa uma suspeita sobre o que o Botafogo pode fazer a partir de agora. Ó, a gente estava vendo aí, né, as imagens da briga. É mais um fato lamentável que chama a atenção mais do que o jogo, né? Tem um certo descontrole, sim, do Botafogo em algumas situações, quando enfrenta o Flamengo. Ali, o Bruno Henrique não é um cara de briga.
Pra começar. E o Alexander Barbosa, né? E o Alexander Barbosa vai pra cima dele, depois vai pra cima dos outros jogadores e aí tem esse tumulto todo. No vestiário teve confusão de novo. Agora, é o Flamengo vencendo mais uma partida, gente. A gente tá falando de um time que com o Felipe Luiz, eu até postei isso hoje, então eu tenho esses números aqui, e que eles são meio impressionantes, mas é verdade. Você pode ficar aí falando a tua ironia que tu quiser. Ó, Felipe Luiz, pelo Flamengo, são 21 jogos. Impressionante. 14 vitórias com esse jogo de hoje, 6 empates e só uma derrota. Foram também 36 gols marcados agora, com esse gol de hoje, e 2 títulos conquistados em 2 campeonatos disputados. Porque ele o tem mais Tite... títulos que derrotas. Claro, não. E o Tite, com aquele trabalho patético, deixou o Flamengo fora do Brasileiro quando ele chegou. Então ele não estava disputando o Brasileiro. Libertadores foi eliminado com o Tite. Ele chegou para disputar só a Copa do Brasil. Ele ganhou. Ganhou. E ganhou a Supercopa, mal. 2 jogos e ganhou a Supercopa e eu busco extremamente autoritário. Não, e a Supercopa massacrando o Botafogo. Passou por cima do Botafogo. Aliás, é o mesmo detalhe em relação ao estatístico, né? Do Jorge Jesus. O Jorge Jesus teve mais títulos pelo Flamengo do que derrotas. Foram 5 títulos e 4 derrotas. Um negócio impressionante. E o Felipe tá nessa... Claro que isso é um negócio que vai pra frente, não vai chegar essa conta a fechar, mas o trabalho dele é impressionante, que realmente o Tite foi muito feliz do Flamengo. O Felipe chega do jeito que chega e com um detalhe que é muito importante. O que ele teve com o Gabigol, o relacionamento com o próprio Fabrício Bruno, porque é muito mais complexo, isso o Vampeta também pode falar muito melhor que a gente, o cara que acaba de trabalhar, se aposenta e começa a dirigir os atletas que eram colegas dele. Gente, isso é muito complicado. A gente mesmo em redação ou outros ambientes profissionais, a gente sabe, às vezes, um cara que é nosso, eventualmente vai ter um estagiário, vira teu chefe, gerente, CEO. Pô, é uma condição até humana, não só profissional, mas humana complexa. E o Felipe também tem sabido tratar isso muitíssimo bem. Claro que ele tem um baita time, tem um grande elenco, que mesmo que não foi reforçado, já tinha uma base muito boa. A base, inclusive, literalmente a base vem legal com o Wesley. A mudança de mentalidade com a chegada do Boto, sobretudo com a saída do Braz, do Spin, do Landim, isso também melhora. E aos poucos o Flamengo vai se acertando, aos poucos não, rapidamente o Flamengo vai se acertando. Eu sei que é só estadual, é só o começo. A partir de agora a gente pode cobrar de Botafogo e Flamengo um desempenho melhor, porque já tem mais de um mês depois de uma pré-temporada absurda, exígua, insana e intensa. Mas enfim, é um Flamengo que esse sim, você pode dizer, o que vier a disputar tem chance de ganhar. Desculpa, só uma coisa em relação a isso. Eu também, já que a gente está falando de estatística, Mauro, eu queria chamar a atenção para um detalhe em relação ao Corinthians. Dos últimos 54 pontos que o Corinthians disputou, o Corinthians ganhou 49. Pois é, cara. Não, e para um time... o brasileiro. E com detalhe, né, Pipero? Para um time que ficou no brasileiro do ano passado, o Corinthians, 20 rodadas na zona de rebaixamento. Sim. Daquelas no final, né? Tretas não. E tem uma polêmica de arbitragem que podia não ter também. Tem uma polêmica polêmica de arbitragem que a gente vai falar também. Muita gente dizendo que o De La Cruz deveria ter sido expulso no lance com o Matheus Martins. A gente vai falar sobre isso. 32 do primeiro tempo. 32 do primeiro tempo. Fato é, prof, que o Flamengo ganhou de novo do Botafogo e é duro, né? Você fala assim, o Flamengo estava com alguns jogadores reservas, um time meio alternativo, mas aí a gente cai naquela história de novo do Flamengo. Caramba, mas tinha o Juninho, que acabou se machucando de sair, entrou o Bruno Henrique. Aí tinha o Cebolinha, aí tinha o... Gente... O Michael, depois... Problemas hoje... Quem? O Michael. Você tem o Arrascaeta, você tem o De La Cruz. Problemas hoje os dois times tinham, né? Sim. A diferença é que o Flamengo tinha melhores soluções para os seus problemas. O Botafogo tinha seus problemas, entrou com o Danilo Barbosa de zagueiro, tinha coisas complicadas a resolver. Mas é a diferença do time mais pronto do time que está se arrumando. Isso time que não tem técnico. E que nem técnico tem. Isso já tinha ficado claro no primeiro confronto entre os dois, pela Supercopa. Também ficou muito claro como o Flamengo está mais arrumado. O jogo em si, o Flamengo tinha tido uma chance logo de cara com o Juninho, que se machuca com 10 minutos, entra o Bruno Henrique e faz o gol de bola parada. O jogo em si não teve muita coisa. Agora, essa questão que a gente vai discutir da arbitragem, que a gente colocou como polêmica, eu acho que nem polêmica haverá. Eu acho que todos nós fecharemos com a expulsão. Ou não. Polêmica parece que você está numa discussão não ali, né? Foi, não foi, né? Porque é algo indiscutível, né? É de uma via só, né? Polêmica é o VAR morto, né? Tem o mar morto e o VAR morto, né? Assim, alguma coisa aconteceu. Aí, isso aqui,
isso é que derruba um pouco, bom, derruba assim o fiapo de credibilidade que sobraram dessas competições, né? Não dá para levar a sério. Olha o público. Mas, então, é um público esvaziado. O Flamengo, com todas as trocas que o Davi Luiz vem fazendo, e ele vem controlando muito bem o Felipe Luiz. O Davi Luiz está lá no Fortaleza. O Felipe Luiz, é claríssimo, ele enxerga onde o Flamengo precisa chegar e de que forma. E sabe que este clássico é muito importante, mas é uma etapa. E ele não vai mudar a organização dele em função do clássico. Então ele vai lá e mexe no time, coloca ainda dentro de campo. É líder do Carioca. Um bom time, excelente time dentro de campo, mas é incrível. É um time que sofre menos do que o Botafogo, que perdeu 2 jogadores. Sem dúvida. Que destruíram. Você pega o Luiz Henrique e o Almada. Você fala assim, tá bom. Substituições. As coisas, aí o Savarino, coitado, fica numa solidão. Né? O jogo não flui. O jogo do Botafogo, campeão da Libertadores, campeão da Brasileiro, sem esses 2 grandes jogadores que saíram, ele quebra derrete. E sem o treinador, né? E o Arthur, que foi contratado, ele já machucou. Chamar a Roberta rapidinho. Por favor. Falou o Arthur, fora o Arthur Jorge, que nem tá mais, o Arthur que veio para o lugar do Luiz Henrique já machucou. Se machucou. E aí já mudou o sistema, enfim. Roberta Barroso, vamos lá, passando aqui no Linha de Passe para trazer informações sobre essa confusão, esse quiprocó, treta, né? Tem treta pesada. Né? Quiprocó, confusão, furdúncio, enfim. Quebrou o pau na casa do Nó. Quebrou a pau na casa do Nó. Roberta, só esclarece pra gente quem foi expulso, quem tomou amarelo, como é que ficou essa situação que a gente estava tentando achar ali no meio da confusão, a gente assistindo. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, William? Boa noite para você, boa noite a todos. É isso, confusão generalizada, cenas lamentáveis no fim do jogo, essa briga entre os jogadores. A gente vai tentar também explicar aqui o que aconteceu. A princípio, você perguntou agora de cartões. Gerson, Barbosa e Cleiton foram expulsos ali no final da partida. E esses cartões foram que conseguimos ver. Só para a gente explicar assim, o que a gente pôde observar dessa confusão, começou entre Barbosa e Bruno Henrique. Eles já vinham se estranhando também no decorrer da partida. Eles também já vinham se estranhando desde a Supercopa Rei. E ali no final o Barbosa foi falar com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique cai no chão e o Gerson acaba também se envolvendo nessa confusão. Estão passando aqui os jogadores, o Marlon Freitas, o Danilo Barbosa. A gente está tentando, William, falar a todo momento com os atletas que deixam o Maracanã nesse momento. E até um detalhe importante, o ônibus do Flamengo está bem ao lado do ônibus do Botafogo, mas os ônibus estão contidos. Vários atletas do Botafogo já passaram por aqui e também o Cebolinha saiu por esse mesmo local. Então, continuando o que aconteceu, o Barbosa tentaram conter o jogador, mas ele consegue se desvencilhar. E aí o Barbosa vai novamente para cima do Bruno Henrique. E nesse momento, Cleiton acerta o Barbosa, que ficou com a boca sangrando no gramado. E o detalhe também é que os atletas do Botafogo continuaram no túnel depois de deixarem o campo, aguardando a saída dos jogadores do Flamengo. E ali mais confusão. E é assim que termina esse clássico do Campeonato Carioca entre Flamengo e Botafogo. A gente segue aqui na Zona Mista tentando ouvir as declarações de algum atleta do Botafogo, mas por enquanto ninguém quis parar, ninguém quis falar com a imprensa, mas esses cartões, William, a princípio foram os distribuídos e a gente continua, claro, atualizando a todo momento essa confusão e aguardando alguma declaração dos jogadores. E a gente só traz também que o Léo Ortiz, em entrevista até ao Sport TV, foi perguntado sobre essa confusão e ele falou assim, olha, a gente já sabe quem é o atleta que sempre começa essa confusão. Foi perguntado pelo repórter Edson, e quem é? Mas ele não falou quem era esse atleta, e é isso então. A gente segue, o Barbosa saindo aqui nesse momento, eu vou pedir para o Gabriele mostrar o Barbosa nesse momento, deixando o Maracanã. Barbosa, vem aqui falar com a gente. Barbosa, como é que começou essa confusão? Se defende aqui, cara. Estão botando você como culpado.
Olha, William, a gente tentou, então, aqui falar com o Barbosa e a gente pôde observar que ele está sem o dente. Ele foi agredido pelo Cleiton no gramado. O Barbosa passou aqui, até ameaçou, parece que ele ia falar, mas acabou deixando a zona mista. Algumas pessoas até aqui, os repórteres, falando com ele, olha, estão colocando você como culpado. Enfim, o Barbosa está ainda ali do lado do ônibus, inclusive do Flamengo, conversando com os seguranças, os atletas passando por aqui. O Vitinho foi chamado. Bom, os jogadores não estão querendo falar com a imprensa. A princípio, o Gregory falou que eles foram proibidos ali dentro, né, de passarem aqui e conversar com a gente. Então, por isso, nenhum atleta parou aqui para falar com a gente na zona mista e chamou muita atenção, William. Não sei se a gente conseguiu mostrar nas imagens quando o Barbosa passou por aqui e sem o dente. A gente observou lá naquele momento que ele tinha ficado com a boca sangrando depois dessa confusão com o Wesley. E aí o Barbosa deixando o Maracanã nesse momento. A gente vai ser em vão, me parece, aqui na zona mista, porque como eles foram orientados, não devem, então, falar com a imprensa. A gente segue por aqui, vendo o que está acontecendo. Falei que o Barbosa estava do lado do ônibus do Flamengo, agora ele não está mais, apenas os dois ônibus, um bem ao lado do outro, e o Barbosa acabou saindo por outro lugar, e claro, com seguranças. William, a gente segue acompanhando por aqui, qualquer coisa é só chamar. Não, tá ótimo, Roberta. É prioridade, tá? Você vai ficar por aí mesmo, daqui a pouco tem o Sport Center também, mas ainda no linha de passe, nessa reta final de linha de passe, se alguém falar alguma coisa, alguma declaração, algum dirigente, enfim, aí você pode chamar que a gente coloca aí no ar. E foi bom para esclarecer, porque a gente tava vendo a confusão, né? E até a gente vai voltar aí com as imagens da confusão. Obrigadão, Roberta. A gente falou, parece que foi um cartão ali pro Gerson, um cartão pro Barbosa. E eu falei, teve um cartão ali, aí ela identificou, já foi pro Cleiton. Que foi quem acertou. Exato, que foi quem acertou o Barbosa. E aí a minha impressão é que ele não tinha acertado, que o Barbosa tinha conseguido desviar, mas realmente acertou e pegou de jeito. Tá aí. Mas o Cleiton não jogou. Oi? O Cleiton não jogou. Exatamente, mas tava ali, né? Quando o jogo acaba, o Barbosa dá a peitada no Bruno Henrique. Aí o Gerson vem em defesa do Bruno Henrique. Aí forma-se o bolo, o goleiro, gente que não jogou, e o Barbosa leva um soco. Mas o Barbosa dá um soco também, viu? Naquela imagem ali dá pra ver que o Barbosa acerta alguém. E aí é que é o soco do Cleiton no Barbosa. Mas pegou de jeito, viu? E aí a briga no túnel. É. Né? Aí a hora que... Aí é uma loucura. Aí é segurança pra lá, segurança pra cá. Olha isso. Sabe, no futebol... Como o próprio Joe Textor já falou, e a gente comentou aqui agora há pouco, e o Felipe Luiz também já falou, é um campeonato de preparação, né? Mas... Preparação pra quê, gente? Os jogadores parecem que gostam muito de perder. Telequete? Preparação pro UFC. No UFC. Telequete é do seu tempo. O Barbosa tá bem assim... Tá desnorteado, né? Tá desnorteado, porque ele tá desnorteado no campo, ele tá desnorteado no túnel, ele tá desnorteado depois que... infelizmente, nesses casos, se você quer equiparar e levar um de cada lado junto. Mas nem sempre você tem que fazer isso. Você tem que atribuir a culpa a quem é culpado mesmo, né? E nesse momento, ele é o cara que, por ele, essa briga não termina nunca mais. Termina. No campo, fora do campo. Daqui a pouco ele está socando ônibus lá, volta a Roberta, e ele está socando ônibus. Então, se é um negócio... Vamos ver como é que vai terminar isso. Eu vou ter que interromper esse assunto aqui rapidinho, porque o Neymar está falando nesse momento ao vivo. O filho, depois que o jogo acabou. Aí bola na área. Esse é o gol. E o Léo Ortiz, que é muito bom jogador, dando uma de centroavante, fazendo 1-0 Botafogo. 1-0 pro Flamengo. 1-0 Flamengo, perdão. Botafogo perdendo 2 clássicos pro Flamengo logo no começo da temporada. Exatamente. Esse daqui era mais fácil de cravar, eu cravei ontem. O outro já não era tão favas contadas da Supercopa, eu acertei também. Os palpites certeiros no Mengão. Tá Flamengo, bom apostar no Flamengo por enquanto. Flamengo com Matheus Cunha, Wesley, Danilo e Léo Ortiz na dupla de zaga. Danilo Varela, que dá uma assistência, né, de cabeça. Né? É ele, né? Varela improvisado ali pelo lado esquerdo. Varela vai salvar o gol de empate do Botafogo, a gente vai ver daqui a pouquinho. Alan de la Cruz, Arrascaeta, Everton, Cebolinha, Juninho e Luiz Araújo. Repita o trio de ataque, por favor. Juninho, Luiz Araújo. Everton, Juninho e Luiz Araújo. Tá.
E o Botafogo com o John, Vitinho, o Danilo Barbosa, o Alexander Barbosa e o Alex Telles. Alan Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Matheus Martins e o Igor Jesus. Você vê, quer dizer, um jogador de meio campista de armação a menos, né? Sim. E um jogador de meio de campo a mais. Às vezes eu acho que o Botafogo tá fazendo certo mesmo, viu? Contrato técnico só depois do estadual e deixa o desgaste para depois, né? Ou para outros. Deixa o desgaste para quem tá no estadual, né? Exatamente. Mas é que vai ser uma decepção muito grande, né? Pelo terceiro ano seguido já? O Botafogo olha essa chance do Varela, não tinha visto, hein? Essa salvada, né? Exato. O cabeceio do Igor Jesus é de gol, né? Cabeceou para fazer o gol, para sair comemorando, e Varela se recupera muito bem na jogada para salvar o gol do Botafogo. O Alex Telles, quando foi substituído, a torcida do Flamengo deu uma provocada, ele mostra o escudo da Libertadores ali, né? O patch da Libertadores no peito. E aí no fim do jogo ali Por enquanto tá tranquila, tá morno. Vai dar uma esquentada ali, sempre em outros lugares do campo. Opa! Rapaz, esquece. Ih, rapaz! 2 tentativas ali de boxe. Ainda bem que nenhuma pegou. O Wesley na postura boxe. Não consegui identificar quem foi o jogador do Botafogo que deu o sopapo, né? A turma não deixa disso, tradição é tradição. Gerson e Barbosa, por enquanto, expulsos. Tô rindo aqui porque o Gerson tá sempre no meio, né? Gerson e Barbosa. Eu acho que foi o Barbosa já que deu o soco na cara do jogador do Flamengo e pegou meio que de raspão. Mas eu não quero ser injusto. É o Barbosa. Camisa 20 ali é Barbosa, né? Exatamente. E o Gerson. E aí tem um jab de esquerda ali de um reserva. De um reserva, né? Não vi o Gerson agredindo ninguém. Acho que o jogador que tá com... mas o Barbosa tá completamente louco de fazer isso. Sim, mas o jogador do Flamengo, esse também tinha que ter sido expulso. Não sei se o Gerson foi bem expulso, mas o que deu o soco tinha que ter sido expulso. Claro, sem dúvida. Bom, a gente vai falar mais daqui a pouquinho de Flamengo 1, Botafogo 0. Me parece, pelos melhores momentos, que o jogo foi menos desequilibrado que a Supercopa do Brasil. Mas... Uma cultura que está enraizada no futebol, do futebol brasileiro, em que todo mundo precisa ser o mais valente, precisa demonstrar quem é o mais macho. Qualquer confusão que começa, parece que 30 caras fazem todos eles questão de participar. A agilidade com que os bancos de reserva intervêm para participar do tumulto, tudo vira uma confusão interminável. É uma cultura que está impregnada no nosso futebol. O Clássico do Rio, quando a gente diz que ele foi quente por essas cenas, porque em relação ao restante do jogo nem foi um grande jogo, não. O Clássico Paulista, como jogo jogado, melhor, tem muito mais histórias para a gente comentar do que o Clássico do Rio. Ficam essas cenas horríveis e acho que é o momento da gente tentar trabalhar. Tem muito pouca gente trabalhando por isso, então a gente vira meio que uma voz isolada, parece que a gente está pregando no deserto. Mas já era o momento de a gente ter uma tentativa de mudar um pouco essa cultura, esse ambiente dentro dos campos de futebol, né? Porque o jogador de futebol, a gente entende que o fim do jogo você tem o sangue quente, mas é preciso também ter um pouco de responsabilidade com o ambiente que se vive. O ambiente ao redor do futebol ele é tenso, ele ainda é extremamente violento. A gente tem muita dificuldade de fazer progresso nessa questão. E esse tipo de imagem que a gente é obrigado a mostrar, porque ela é jornalisticamente um acontecimento no campo, e a gente precisa falar dele, precisa retratar, mas isso é uma péssima mensagem que o campo passa para a sociedade, para a arquibancada, para o torcedor. E tem muita gente que olha isso e acha que o normal é resolver as suas diferenças com o adversário no braço. O jogador de futebol ele tem também uma responsabilidade de passar boas mensagens. Enquanto a gente não conseguir reformar essa cultura de valentia, de macheza, de violência, que tudo se resolve na truculência dentro de um campo de futebol, especialmente protegido sob o escudo da rivalidade, como se ela justificasse todo tipo de atitude. E aliás, para muitos jogadores é também uma forma de comunicar com a arquibancada, dizer, eu visto a camisa aqui junto de vocês e estou aqui enfrentando o rival. Enquanto a gente não conseguir virar essa página, a gente vai ter muita dificuldade de melhorar o ambiente. Tem muito clássico que entrega muito menos do que deveria por causa da pilha exagerada que é colocada em cima do jogo. E depois do jogo, o Léo Ortiz deu entrevista, né, citando o jogador do Botafogo, mas não diz o nome. Claro que ele estava falando do Barbosa. Claro que ele está falando do Barbosa. É o Barbosa quem inicia a confusão, né? Vamos ser claros aqui. É ele quem empurra o Bruno Henrique
para iniciar a confusão. Daí o Bruno Henrique fala alguma coisa que a gente não tem ideia do que seja, mas deixou o Barbosa mais irritado ainda. E o Barbosa empurra o Bruno Henrique. E aí tem a intervenção do Gerson. Aí o Gerson vem também para defender. Só que a partir daí, se juntasse mais gente para apartar, mas junta mais gente para brigar. Exatamente. Agora, é difícil controlar o Barbosa, né? Porque ele, em todos os jogos, ele provoca muito, é o jeito dele jogar, fez um grande ano em 2024, mas o comportamento dele em campo muitas vezes traz algum tipo de rivalidade que às vezes passa do normal, né, Alex? Boa noite. Você que viveu lá dentro, sentiu muito o clima de partidas assim, de clássico, preciso ter uma inteligência emocional, às vezes um pouco melhor em jogos desse caráter, com esse caráter, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. O perfil de atleta, de homem, que é o Barbosa no ambiente de jogo, ele é realmente... provocador, né? Ele é provocador e tudo. Ali da maneira que tem, óbvio que a hora que acaba o jogo, o Bruno fala algo pra ele. Ele começa, o Bruno falou. Depois ele dá um primeiro empurrão. O Bruno com a bola na boca deve ter falado algo pra empurrar daquele jeito, já sabe que o cara é fio desencapado. Então já não começa o lado de você poupar. O Botafogo começa um ano... difícil. O Barbosa ainda vem se salvando nessa maneira, jogando no nível dele e tudo. Só que é o tipo de cara que daí chega muita gente também querendo separar, só que daí vem um ou outro que tá com o sangue mais frio que tá no banco, que daí você tem que ter mais sangue frio, porque quem tá ali, na hora que você tá naquele momento que o Barbosa estava, você precisa realmente afastar. Nem sempre é possível, porque ele seguiu, cara, impressionante. Ele conseguia segurar o Barbosa, depois ele vai tentando dar soco ali em alguém no meio da confusão. Porque daí você vem, você perde o clássico. Ele já tinha sido expulso também, aí facilita o cara, aí fala, já fui expulso mesmo, agora é que eu vou brigar. Aí no meio de tudo... Vou levar alguns comigo. Exato. Aí no meio de tudo, se fala-se muita coisa, mas tem gente que, você vê, parece que passou de um ponto de algo que provocou ainda mais. Ele que gosta de provocar, acabou não tendo realmente uma consciência para vir. Mas o menino que entra ali, que acaba ele tentando primeiro separar o Barbosa, que tinha dado um soco pelo jeito para acertar o Bruno, depois ele já dá um soco. Aí já vira uma outra confusão. Coisa, né? Com todo respeito aos profissionais de futebol, correram ali 90 minutos, nem sempre você consegue raciocinar com frieza, embora eu acho que se deva educar demais, trabalhar muito para mudar essa educação no campo de futebol. É uma cena um tanto patética, um time de futebol esperando o outro dentro do túnel, quando aparentemente a situação já estava contornada, se podia encerrar a questão, um time de futebol esperando o outro para ter um novo round no conflito, é difícil. O nosso futebol é difícil mesmo, é ingovernável. Olha quantas pessoas tentando segurar o Barbosa ali, né? Quantos jogadores do Botafogo tentando agarrá-lo, puxá-lo pela camisa e nem assim foi difícil conter, cara, porque você vê, depois veio o Alex Telles, que primeiro estava separando, estava tentando, foi difícil até separar essa condição, daí conseguir permitir que o Botafogo ficasse ali esperando, é óbvio que a chance de dar problema seria grande. Eu vou criar um cinturão, é pouco. Leva todo mundo do Botafogo pro vestiário, segura o pessoal do Flamengo. Não era momento do Flamengo passar ali, se ele já estava esperando, tinha um também porquê. Tem isso, né? Era preciso que alguém tivesse tomado essa providência. Depois o Flamengo demorou uns 3 minutos, quase a 5, para de repente sair do campo e eles ali esperando. Gente, não adianta criar só um cinturão. O cara já demonstrou que ele tá com raiva de algo, porque a gente não sabe o que aconteceu. Leva pro vestiário primeiro. Você acha que daí não corre um risco? Daqui a pouco, até de ir lá tomar banho, ficar esperando o outro time sair ali ainda. É difícil você ver isso em jogo. Foi muito raro você ver esse tipo de coisa que parece que transcende. Aquela confusão, de repente, acaba. Essa aí foi feia, cara. Assim, um negócio que precisa ter punição, obviamente, mas o lado educacional é triste, né, cara? E o árbitro vai ter que ver e rever essas imagens para chegar à conclusão quais são os jogadores que ele irá punir na súmula, né? Porque ele tem essa prerrogativa. Paulo César de Oliveira está aqui nos nossos estúdios para falar dessa confusão. Ele está com 5 cartões vermelhos ali. Ele já trouxe os cartões no bolso, inclusive, mas nós não precisamos no primeiro momento. Estamos nos comportando até aqui. Ele não briguei com o Mansur e nem com o Alex. Não briguei com o Mansur e nem com o Alex por enquanto. Tudo bem, PC? Boa noite. Você acha que o árbitro agiu de maneira correta ali, dentro de campo? Porque os cartões são dados meio a esmo, né? Sem identificação, no meio da confusão, não se sabe para quem foi.
Quando foi questionado pelos nossos repórteres que estavam na transmissão, ele disse que só na súmula vamos saber ao certo... Ali não foi fácil pro árbitro também não, hein? Não é fácil, não é fácil. Não. Foi a atitude correta na confusão, PC? Boa noite. Boa noite, Diniz. Acaba de chegar a informação. Como é que é, Eugênio? Cleiton, Gerson e Barbosa, os expulsos. Então, a confirmação, por enquanto, né, de 3 expulsões com esses jogadores. Bruno Henrique, não? Não, pela primeira informação, não tem Bruno Henrique. Estranho, porque também é um causador do problema. Normalmente acabaria acontecendo. Também participou, né? E aí, PC, boa noite. É isso, boa noite, Diniz, Mansur, Alex, boa noite para todo mundo que está em casa. Acho que tem uma análise para a gente fazer em relação ao comportamento do árbitro, porque a orientação que os árbitros recebem é de quando inicia-se um tumulto, você tem que se aproximar e tentar expulsar os jogadores que dão início ao conflito, mas quando você tem um tempo hábil e você acha que a sua atitude, que acho que foi o pensamento do Bruno Mota, e você acha que com essa atitude você pode frear o comportamento inadequado dos demais jogadores. Ele até tentou no início ali do conflito, com a aplicação do cartão, mas não surtiu efeito. Mas a gente tem que lembrar que esse é um jogo que tem arbitragem de vídeo. E até estava conversando com a nossa equipe, né? Porque já no site do GE mostrava o cartão para o Cleiton, mas durante ali a confusão, não em nenhum momento ficou claro a imagem da apresentação do cartão. Nós também não percebemos. É isso. E por se tratar de um jogo com um árbitro de vídeo, ele poderia, após o encerramento ali do conflito, nem causar todo esse suspense aí, que só na súmula a gente vai ter acesso aos fatos. Ele ele deveria fazer a análise já das imagens ali, depois do encerramento do jogo, e comunicar os diretores das equipes que, devido ao tumulto e à ida dos jogadores para o vestiário, ele ficou impossibilitado de mostrar o cartão vermelho, mas essa decisão já deveria ter sido ali, após o encerramento. Teve o encerramento, as equipes foram para o vestiário, ele já deveria fazer a análise das imagens ali no monitor do VAR, e já informar os diretores das equipes, os jogadores que ele conseguiu identificar nas imagens para poder aplicar o cartão vermelho. Acho que tem um fato do primeiro tempo que depois a gente vai analisar, que já vem dessa consequência aí, de um jogo que estava quente e aí faltou, no meu ponto de vista, né, a gente vai analisar, gostaria de ouvi-los também em relação ao lance do Dela Cruz, e quando você não toma uma atitude firme de um lance que, no meu ponto de vista, era um lance claro para a expulsão, você passa uma mensagem daquilo que você vai permitir durante o jogo. Talvez uma decisão mais firme ali do primeiro tempo poderia, de alguma maneira, conter o ímpeto dos jogadores, porque foi um jogo, assim, muito acolorado. Claro que não vem desse jogo, vem, né, do confronto dos últimos anos, a briga, né, na Libertadores, no título do Campeonato Brasileiro, da decisão da Supercopa do Brasil. É um confronto que vem, né, num clima muito quente, mas eu acho que a decisão equivocada do primeiro tempo também contribuiu para a elevação da temperatura no decorrer do jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar esse lance então, né, o lance do De La Cruz, em que ele desfere uma cotovelada no Matheus Martins, do Botafogo, e a sua avaliação sobre o lance, PC. É isso, a gente vai rodar a imagem, foi aos 32 minutos do primeiro tempo, numa disputa lá na linha lateral, e essa é uma ação do De La Cruz que é totalmente dissociada da disputa da bola, porque repara que a bola já tinha sido tocada pelo Matheus Martins, já tinha ido, e aí ele tem uma ação com o cotovelo, com força excessiva, no rosto do Matheus Martins. No primeiro momento, o assistente até chega a chamar a atenção ali no início da disputa, mas a gente tem um jogador do Botafogo ali também atrapalhando o campo visual do assistente, que já poderia ter passado a informação no campo do jogo, mas por se tratar de um jogo com VAR, e por mais que a orientação no Campeonato Brasileiro
no Campeonato Carioca, é para que o VAR não seja intervencionista, a gente não quer o VAR intervencionista em lances interpretativos. Esse é um lance claro, né? Mas esse é um lance claríssimo. Mas é muito claro também para o assistente, né? Muito próximo, gente. Não tem nada impedindo ele. Bom, tem um jogador, não sei se o jogador do Botafogo que está na linha lateral se colocou. Eu tive essa dúvida. Eu tenho essa dúvida. Se o Vitinho pode ter atrapalhado na visão. Repare que o assistente ele chama atenção. Tá bem na frente dele, ele não tá olhando ali pro lance. Porque muitas vezes o assistente nesse tipo de jogada tem que ficar atento à disputa e também buscando o posicionamento do penúltimo defensor. Mas o VAR não tem desculpa para não intervir. O VAR não tem desculpa. O VAR merece uma punição severa. Com o VAR. Severa. Porque esse lance, inclusive, não sei se vocês vão concordar, mas parece muito com o do Gabigol. Do final de semana. O Gabigol com o Leão. No Cruzeiro e Atlético. O Gabigol no Lianco. No Lianco. Depois que a bola tinha sido tocada a bola já tinha saído, o Gabigol dá uma cotovelada muito clara. Agressão pura. Não tem nada a ver com futebol. E o De La Cruz não quis jamais visar a bola nesse lance. Ele foi só no rosto do Matheus Martins. É um movimento dissociado. A bola já tinha sido tocada e é um lance que vai com o antebraço e também com o cotovelo. Repara, a bola já tinha sido tocada. Olha só a ação. A imagem de frente grita muito mais ainda. Olha só. Cara, olha o choque. Isso é perigoso, cara. Olha só. E o VAR com essa imagem, com esse ângulo, não tem justificativa para não ter chamado. Me chamou a atenção agora que na hora... Então é isso, galera. Chegou mais um fim de vídeo aqui no canal. Nós vimos a imprensa aí repercutindo esse jogo, comentando alguns lances aí polêmicos, né? Teve aí a briga depois do jogo, onde o Flamengo venceu por 1-0, né? Uma treta ali, né? Entre Barbosa, Bruno Henrique, depois chegou o Gerson. Depois chegou o zagueiro Cleito, né? O zagueiro que acabou acertando aí o zagueiro do Botafogo. E essa treta aí foi generalizada, né? Até esperar ali no corredor para ter outra briga, né? Então parece que os jogadores ficaram bastante revoltados com o Flamengo. Os jogadores do Flamengo ali por ter perdido mais uma vez. Perderam a Supercopa e perderam mais um jogo aí no Campeonato Carioca, né? E quem sabe provavelmente fique até fora aí, né, da classificação, né? E o Flamengo já é líder e praticamente já é classificado, né, para as semifinais aí do Campeonato Carioca. Qual a sua opinião, torcedores? Comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.